A gente provavelmente esse domingo e domingo que vem, provavelmente vamos estar falando sobre Gálatas. É uma carta que Paulo escreveu fascinante, fascinante. Vocês vão pirar o cabeção de vocês com Gálatas. Amém? Gálatas 5 começa dizendo o seguinte: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-vos a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento que vocês submetem a circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com o sofrimento acaba sendo desperdiçado. Repito, quem aceita sistema de circuncisão ou qualquer outra regra troca a maravilhosa vida da liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Deus e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem a nossa religião, e algumas versões vêm dizer nem a nossa circuncisão, nem a nossa incircuncisão, ou seja, as nossas obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa agora para Deus, e algo íntimo, é a fé que é expressa pelo amor. Vocês estavam correndo tão bem, Gálatas. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? A gente pula agora para o versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, ou seja, a galera estava querendo manipular, dizendo que Paulo ainda estava pregando a lei, regras. Por que eu ainda sou perseguido? Logo, grava isso, o escândalo da cruz foi removido, foi aniquilado. Eu queria que fossem, olha o que Paulo fala, olha que loucura, eu queria que fossem cortados todos aqueles que estão perturbando a vida de vocês, todos aqueles que estão te endereçando para viver sob meritocracia, sobre a lei. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, ficam mordendo aí, devorando uns aos outros, falando mal uns dos outros, passando por cima um dos outros, vocês mesmos estão se consumindo. Pula para mim. 1 Coríntios 1:23, Paulo vai reforçar: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O tema da mensagem de hoje é o escândalo. Passa para mim, mais um. O escândalo. Pai, obrigado pela oportunidade de estar falando da Tua palavra. Obrigado por estar falando do Teu amor. Obrigado, Pai, por estar falando da Tua graça. Obrigado por ter sido escolhido com a minha família para poder pregar a Tua verdade, Pai. Obrigado por cada um que aqui está. Espírito Santo de Deus, revela no coração deles, abre a mente e o coração. Que eles estejam abertos para receber aquilo que você vai ministrar. Que vidas saiam curadas, transformadas, entendendo que tudo sempre foi por Ti. Amém. Deixa eu explicar para vocês aqui o contexto histórico que Gálatas está vivendo e por que Paulo escreveu aquilo ali. Gálatas é uma igreja que, a princípio, foi convertida na terceira viagem de Paulo, missionária, e ali ele recebe uma igreja, a princípio, que não tinha judeus, mas, segundo alguns historiadores, diz que havia parte judeus ou parte não judeus, mas o fato é, o que Gálatas estava vivendo ali naquele momento, eles estavam sendo influenciados por judaizantes. Quem são os judaizantes? São judeus que haviam sido convertidos a Cristo, mas que ainda trazia o ranço da religiosidade, do dízimo, da oferta obrigatória, do jejum, da circuncisão, vou entrar lá, circuncisão. E aí ele começa a bater em cima, dizendo o seguinte: cara, vocês são loucos.
Vocês são loucos, Gálatas? Presta atenção no seguinte. E ele vai no versículo 1, quando a gente volta, ele usa a palavra dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, quem vos enfeitiçou? Quem de alguma forma vocês estavam correndo tão bem, a gente leu aqui, que você está deixando essa cultura que não é tua, uma coisa eu entender, o judeu, que de alguma forma se converteu a Cristo, bacana, ele ainda está naquele processo, o cara viveu uma vida assim, ele está no processo ainda de querer trazer coisas, mas agora você é gentil, cara, você é como isso aqui, é ser igreja, como é que você está deixando vir procedimentos fora para poder botar isso dentro da tua cabeça? E engraçado que esse Paulo, quando escreve, só relembrando, esse Paulo, quando escreve isso, ele era um cara que era judeu e romano, por ter nascido numa província romana, então por titularidade ele era romano, mas ele de nascimento judeu. Era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o, vamos dizer assim, o rabino do rabino. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, aprendeu tudo sobre a lei. E quando a gente vai lá em Filipenses 3, a gente consegue acompanhar isso. Ele alto mesmo faz a sua apresentação. Ele fala assim, cara, eu era perfeito quanto à lei. Perfeito, não tinha um judeu quanto a mim. Eu era irrepreensível quanto à lei, quanto ao cumprimento da lei. Você tem noção do que é isso? Ser irrepreensível quanto à questão da lei, do cumprimento da lei? Ele diz, eu era esse cara. Eu dava o dízimo de tudo. Eu jejuava, eu fazia, eu acontecia. Ninguém poderia levantar um dedo contra mim. E, aliás, eu ainda pegava isso para poder cumprir a Torá, para poder cumprir a lei. Eu ia atrás daqueles que se desviavam da lei. Você consegue acompanhar isso lá em Filipenses 3. E esse mesmo Paulo que começa a recitar isso em Filipenses 3, ele fala o seguinte, porém, no meio do caminho, quando eu estava indo para Damasco, o Bruno explicou isso na semana passada, eu fui atingido, cara. Eu fui atingido por um amor, por uma graça, que me fez cair de joelho e me fez pensar que tudo que eu conquistei é como pano de imundícia, como trapo de imundícia. Não serve para nada. E a gente vai lá, quando a gente vai em Filipenses 3, ele fala que ele considera tudo isso como trapo de imundícia, como nada, zero. E não é que Paulo diz que ele vai redefinir o conceito dele no que diz respeito para poder dar brecha naquilo que diz viver pela sua meritocracia, viver pela lei ou viver pela graça. Ele diz o seguinte, cara, não é que agora não faz mais, não é que agora eu tenho que mudar o sentido, agora não faz mais sentido. Ele diz o seguinte, não é que agora eu vou redefinir, eu agora de alguma forma, não, preste atenção, não faz mais sentido. Não faz mais sentido viver pela meritocracia. Não faz mais sentido viver por aquilo que eu consigo produzir, porque é isso que a lei vai absorver de você, aquilo que você consegue produzir, aquilo que você consegue se mostrar para Deus, aquilo que você de alguma forma consegue se colocar para Deus. E aí é por isso que Paulo, de alguma forma, ele se coloca muito preocupado. E aí quando a gente vai no capítulo 1, a gente vê Paulo dizendo o seguinte, ei, preste atenção, se alguém vier pregar para você alguma questão, você for alguma pregação que for diferente da que eu estou falando aqui, olha que ousadia. Qualquer pregação que for diferente, que pregação é essa? Da graça. Paulo era o ministro da graça. Seja anjo ou eu mesmo. Pode ser o pastor que você conhece ele há 20 anos, o padre que você conhece ele há 20 anos, que sempre esteve ali naquele ritual. Seja para o próximo local que você vier assistir o próximo culto. Paulo vem falar o seguinte, seja anátema. Seja maldito. Uau! Rapaz, imagina que coragem. O cara falou o seguinte, se vocês estiverem ouvindo, e deixa eu te falar uma coisa, e quem me revelou isso foi o próprio Jesus Cristo. Eu não aprendi isso de Gamaliel, eu aprendi a lei. Eu não aprendi isso de apóstolo. Você sabe que Paulo, ele não viu Jesus? Sabia disso? Sabia que Paulo, ele não caminhou com Jesus? Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, mas ele nunca viu Jesus pessoalmente. E ele fala assim, esse evangelho que eu estou pregando para vocês aqui, preste atenção, esse evangelho que eu estou pregando para vocês aqui, eu recebi diretamente dele, de Cristo.
para que ninguém se gloriasse. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, ninguém. Então, quando alguém falar alguma coisa diferente do que foi falado aqui, seja anátema, maldito. Uau, pesado, complicado. Porque quando a gente, de alguma forma, começa a entender o que Paulo estava falando, ele diz o seguinte, Gálatas, quando você começa a colocar, e o caso do problema de Gálatas era a circuncisão, quando você começa a colocar que você precisa de Jesus mais alguma coisa, quando você precisa de Jesus e mais um jejum, mais uma oração, mais um dízimo, mais chegar cedo na igreja para poder mostrar que você é o que chega mais cedo e é o que sai mais tarde, você está dizendo que o movimento da cruz foi 90% e os outros 10% cabe a você fazer. E aí Paulo vem dizer que aquilo que importa agora não é mais a circuncisão, não é mais a tua obra, mas a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. É a única coisa que agora esquece tudo que vocês aprenderam para trás e agora, daqui para frente, é a fé que opera pelo amor. Você sabe uma coisa engraçada? A maioria dos teólogos que estudam, ele vai dizer que o ministério da graça, ele acontece em Jesus Cristo, mas ele só é revelado a partir de Paulo. Olha a importância que se tomou a vida de Paulo e aquilo que ele estava escrevendo sobre a graça. Ou seja, Pedro, Tiago, João, qualquer um, eles se bateram, ficaram loucos para poder entender o que Paulo estava pregando. Tanto quando você vai lá em Pedro, 1 Pedro 3, Pedro vai falar assim, ó, cara, eu até tentei mostrar de alguma forma, porque Pedro era o apóstolo da circuncisão, ou seja, dos judeus. Eu até tentei brigar com Paulo, eu até tentei de alguma forma trazer um pouquinho de lei, eu até tentei mostrar para Paulo que não era isso, mas ele vai lá dizer no final do livro de Pedro, se eu não me salvo engano, 1 Pedro 3, ele vai falar o seguinte, cara, aquilo que aquele cara falava lá, aí ele dá ouvido, porque ele estava certo. E isso choca a comunidade judaica, grega, que frequentava aqueles lugares, que estavam sendo convertidos. Por isso a gente fala do escândalo da cruz, do escândalo da graça. O que Paulo estava dizendo para eles, indiretamente, era dizendo o seguinte, Gálatas, preste atenção no seguinte, ser igreja, preste atenção no seguinte, toda vez que você botar se você cumprir, se você fizer, se você andar, se você caminhar, se você der, se você fizer isso, isso é lei. Deuteronômio 28 que vai trazer sobre isso. Há uma condição para atingir o objetivo, só que na graça, isso não existe mais. O ser na graça caiu, foi aniquilado, não existe mais. Tudo que tinha que ser feito foi feito, tudo que tinha que ser cumprido foi cumprido. E agora não é ser mais, agora é somente a fé que opera pelo amor e a graça de Deus. É isso, é simples. Jesus pega aquilo tudo que era ministrado e faz um combo perfeito, chamado fé, chamado amor, fé e graça. É simples assim. O Evangelho simplifica. Jesus, ele simplifica, ele cumpre a lei, ele cumpre as suas obrigações e simplifica o Evangelho para mim e para você. Simplifica para a gente viver de uma maneira simples, tranquila. Agora, na nova aliança, o que cabe para mim e para você é apenas isso, mais nada. Entenda isso de uma vez por todas. A lei, sejam os 10 mandamentos, sejam os 613, eles nunca foram feitos para ser cumpridos. Nunca foram feitos para ser cumpridos. Entenda isso de uma vez por todas. Mas você vai falar para mim, como a gente já escutou, Rafael, são 613, bacana, mas os 10 eu tenho que cumprir. Os 10 eu tenho que cumprir, porque os 10 é lei moral. Os outros 103 é lei cerimonial, ou seja, as festas judaicas e tudo mais. Você sabia que dentro dos 10 mandamentos, quem lembra? Guardarás o Isso é lei moral ou cerimonial? Cerimonial. Então por que você está falando que guarda os 10? Ali dentro tem lei cerimonial. Você começa a guardar os 10 mandamentos porque você não vai sair daí matando todo mundo na rua. Senão você vai ser preso. Isso não é mais raiz, isso é fruto.
Isso não é raiz, isso é fruto. Você não sai cobiçando a mulher do teu próximo, primeiro que você vai voltar para casa de olho roxo. Segundo, porque você é um homem de Deus. Então isso é fruto, isso não é raiz para você conquistar alguma coisa. Ficou claro? A lei ela nunca foi dada para que você e eu cumpramos. A gente vai lá em Êxodo, a partir de Êxodo 18, 20, mais ou menos, a gente consegue enxergar isso. Deus quer um relacionamento direto com Israel, chama Israel para estar lá em cima, Israel não quer estar. Israel fala assim, ó, eu não vou estar lá em cima não, deixa Moisés ir, você é um Deus de trovão, tenho meio medo de você. Deus fala, cara, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te ensinar, e ele vai falar isso lá em Êxodo, eu quero te ensinar os meus preceitos. E quais são os preceitos de Deus? Amor? 1 João vai falar sobre isso. Deus ele não foi amor a partir do Novo Testamento, ele sempre foi amor. Deus é amor. Deus só queria ensinar o povo de Israel a andar em amor. Só que aí vem Israel e fala o seguinte, cara, deixa Moisés, eu mando um representante. E além de mandar um representante, eles falam o seguinte, tudo que você mandar esse representante, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo. Tudo que você mandar, eu vou fazer. Aí Deus fala, vocês vão entender que sem caminhar comigo no amor é impossível. Sem vocês estarem comigo, é impossível vocês se justificarem perante a mim, que sou um Deus santo, um Deus de amor, pelos seus próprios atos. É impossível você se justificar perante a mim simplesmente porque você dá dízimo, porque você oferta, porque você acha que trabalha mais que teu irmão, que está do lado, por isso, por aquilo, porque você canta mais, porque você prega mais, porque você mais, porque Você vai entender que agora você, por si próprio, não consegue estar diante de mim. E por isso você, além de alguma forma de eu tacar a lei em cima de você para te fazer isso muito claro, você vai precisar de um salvador. Porque sem isso, alguém cumprindo por vocês, vocês vão ficar na tecla, batendo tecla dia após dia. E nós nunca teremos um relacionamento como eu sempre quis ter. Esse foi o resumo da lei. A lei nunca foi dada para ser cumprida. A lei foi dada por conta de uma escolha feita por Israel e que se replicou no mundo inteiro. Você acha que não, mas o direito que você estuda aqui é oriundo daquilo que foi dito lá atrás. Lá atrás nos 10 mandamentos. Que passou para os romanos, que passou para a gente. Essas leis todas, praticamente todas que você vive aqui. Então, tudo teve influência, tudo. E você lembra muito bem, de alguma forma, como Israel se portava. Como os estudantes da lei e os sabichões da lei, de alguma forma ministravam. Uma vez o jovem rico, ele se apresentou para Jesus e falou o seguinte, pai, Jesus, mestre, eles chamavam de mestre, Rabi, eu sou irrepreensível perante a lei. Eu dou minha oferta, dou meu dízimo, meu jejum, eu faço tudo, eu cumpro tudo isso. O que eu tenho que fazer mais para poder receber a vida eterna? Jesus falou, cara, tu é bom, hein? Gostei de você, hein? Tu cumpre a lei toda, de cabo a rabo, hein? Faz só o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Ele abaixa a cabeça e vai embora. Toda vez que você e eu chegamos perto de Jesus, com o peito estufado, dizendo, Senhor, hoje eu dizimei, hein? Agora você vai abundar na minha vida absurdamente, hein? Sabe, hoje eu ofertei, hoje eu cheguei mais cedo no culto, hein? Peguei o louvor, não cheguei só para a palavra, hein? Hoje eu ajudei a arrumar cadeira. Hoje eu fiz, hoje eu aconteci. Hoje eu carreguei minha cruz. Hoje eu paguei o preço, hein? Quem está pagando o preço aí? Levanta a mão. Vocês estão calejados, hein? Hoje eu paguei o preço. Toda vez que você chega com lei em Jesus, em Deus, a resposta é a lei para você. Está registrado lá, essa passagem que eu li de jovem rico, lá em Lucas 18. E aí você pula, vai lá em Lucas 19. Jesus passando, encontra um baixinho, nanico, pendurado na árvore, chamado Zaqueu. Publicano, cobrador de imposto, ladrão. Tipo uma galera que a gente conhece aí. Ainda bem que aqui em Curitiba, por isso que eu me mudei para cá.
E esse cara não conhecia, não vinha para a igreja, não falava nada, ele simplesmente, Zaqueu, falou assim, Jesus, preste atenção, Jesus não pediu nada para ele, Jesus, se eu roubei, se deflagrei alguém, se fiz alguma maldade, eu vou vender tudo e até metade do meu patrimônio eu dou. Jesus fala o seguinte, ei, desce, porque hoje salvação, hoje graça chegou na tua casa. É a primeira vez na Bíblia que Jesus, e ele fala, Jesus, hoje eu vou pousar na tua casa. É a primeira vez na Bíblia que Jesus vai dormir na casa de um publicano e pecador. Olha que loucura. Primeira vez na Bíblia. Esse cara não quis se justificar, não quis pagar o preço. Ele simplesmente falou o seguinte, cara, eu estou aberto para você, Jesus. Simples assim, eu estou aberto para você. Lucas 18, e a gente vai logo para Lucas 19. Quando você escolhe viver na meritocracia, viver pelos teus atos, viver por aquilo, ser aceitável diante de Deus, por aquilo que você faz, você está arrumando uma corda para pendurar nela e você mesmo se enforcar. Porque esses próprios atos que você pega, são eles mesmos que vão te denunciar. Porque é impossível você se manter totalmente linear todos os dias. Todos os dias. É impossível. 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 O que Paulo pega ali, presta atenção aqui, indiretamente ele bota para Gálatas e fala o seguinte, Gálatas, olha para mim aqui, Gálatas. O Evangelho, ele é a soma de Deus mais Jesus. Uma soma eficaz e potente e perfeita. E o resultado disso, você é inserido. Aqui não existe a soma de Deus mais Rafael. O Evangelho não é a soma de Deus mais você. O Evangelho não é a soma de Deus e mais os seus atos. O Evangelho é a soma de Deus mais Jesus. E o resultado disso ele te inclui. É simples assim. O resultado disso ele te inclui. Rafael, mas que heresia você falou agora, hein? 2 Coríntios 5,18 diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, através de Jesus, para nos salvar. Ou seja, nunca foi sobre você, sabia? O Evangelho nunca foi sobre você. O Evangelho nunca foi sobre você. O Evangelho foi para você, mas nunca foi sobre você. Então nunca mais esqueça isso. O Evangelho é a soma de Deus mais Jesus, cujo resultado você é incluído. Apenas isso. E aí, quando a gente vai descendo ali naquilo que está ali em Gálatas 1,15, Paulo vem falar assim, eu fui escolhido de outrora, antemão, antes da fundação do mundo, para pregar esse evangelho da graça. Aí você fica parando para pensar comigo, cara, que loucura. Cara, Paulo matou gente, Paulo acusou gente, Paulo consentiu na morte de Estevão, Paulo perseguia os filhos de Deus. Paulo perseguia aqueles que de alguma forma estavam pregando o evangelho. E que Deus é esse maluco que de alguma forma estava dizendo que, revelando a Paulo, dizendo que ele, antes ali da mãe dele ter pensado em fazer a gestação, ele já tinha sido escolhido para anunciar o evangelho da graça. Que Deus é esse? Esse é um tipo de Deus, ser igreja. Você que está me assistindo, esse é um tipo de Deus que não guarda rancor. Esse é um tipo de Deus que não leva para o coração. Esse é um tipo de Deus que não vive de mimimi. Esse é um tipo de Deus que enxerga aonde a sociedade não te enxerga. Esse é um tipo de Deus que decreta a vitória quando a sociedade já decretou que você é um derrotado, que a sua empresa não vai avante, que você não vai conseguir, que seu casamento já está todo embrulhado, que você não tem mais solução. Esse é um tipo de Deus que chama Paulo e diz o seguinte, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para anunciar o evangelho da graça e do amor. Esse é o tipo de Deus que eu vou anunciar. Sabe, na maioria das vezes, é inconsciente que você e eu queiramos viver pela meritocracia. É inconsciente que a gente se pegue durante o dia falando assim, cara, será que por que eu bati o carro? Será por que veio essa doença sobre mim? Tem algum pecado oculto aqui? Eu não dei o dízimo, eu não dei a oferta, por isso que eu bati pro carro.
Você não prestou atenção que você dirigiu mal, ali não respeitou o sinal. Ah, mas o meu liquidificador queimou. Isso é diabo. Olha essa máquina batendo ali. Pode orar que está manifestando essa máquina de bater roupa. Olha ali como é que treme. Meu irmão, você tem que comprar uma máquina nova para tua mulher. Não ficar botando diabo naquilo ali. Ah, meu carro deslizou e saiu e bateu. Cara, tá careca 1 ano o pneu. E é muito normal, é natural, é inconsciente. Por isso que Paulo vai falar, Romanos 12:2, renovai a sua mente quantas vezes? Diariamente, na palavra. É diariamente. Porque o sistema, principalmente aqui no Brasil, Rafa, a gente sofre muito mais. Eu conheço algumas igrejas nos Estados Unidos, enfim, e você vê como eles aceitam muito mais essa questão da graça, viver sobre a graça, que a graça é Cristo. É muito mais. Porque a gente vem de uma mente colonizada. A gente vem de uma mente colonizada. E isso influencia para a gente aqui hoje. A gente não tem auxílio do governo para nada. Se a gente depender do governo, de SUS, de A, B ou C, a gente está lascado. Então a gente tem que fazer o nosso pé de meia, tem que correr atrás, tem que buscar ajuda política, ou seja, a gente bota os caras no poder e a gente tem que ficar correndo atrás do cara para pedir emprego, para pedir ajuda. A gente vem de uma mente colonizada que isso afeta o entendimento da galera na graça de Deus, porque ele pega isso e reflete para aquilo que é a relação dele com Deus. Ele sai da relação horizontal e levanta isso para a relação vertical. Ele fala o seguinte, o que eu vivo na relação horizontal, o que eu tenho que produzir, é o que eu levo para a relação vertical. Só que o reino de Deus ele não se move como um reino natural. E a gente precisa fazer essa separação. Você e eu precisamos separar aquilo que é terreno com aquilo que é espiritual e escolher aonde que a gente vai se posicionar, se naquilo que é horizontal ou naquilo que é vertical. E sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade, Jack? Vou falar para você porque você falou para mim. A gente só troca. Ali Paulo estava batendo em Gálatas sobre a circuncisão. Mas a gente só troca a circuncisão para chamar a atenção de Deus hoje, a gente só não faz isso porque dói pra caramba. A gente só troca a circuncisão por dar dízimo, vir todo culto todo domingo, dar oferta, colocar bem, cantar bem, jejuar muito, eu sou o cara do jejum, tá vendo? Hoje eu jejuei 24, amanhã é 25. Orar, eu estava orando 1 hora, agora eu vou orar 2. A gente só troca a circuncisão por orar, jejuar e vir um culto todo domingo. Isso choca, né? A gente só não faz circuncisão porque dói. Dói ou não dói, homem? Tá rindo para mim, né? Deve doer. É só isso. A gente só muda o tipo de meritocracia. A gente só troca o tipo de meritocracia. Tira uma daquilo que Paulo estava falando, você pode substituir quando você lê Gálatas. Toda vez que você lê Gálatas, tira a circuncisão e coloca assim. Quanto você ora muito, sabe, para chamar a atenção de Deus. O quanto você faz muito para chamar a atenção de Deus, para ser aceitável perante Deus. Faz a campanha de 21 dias de jejum de Daniel. Um dia chegou um livro para mim, campanha, vendendo ainda. Essa campanha de 21 dias de jejum de Daniel foi, rapaz do céu. Para ser aceito diante de Deus, eu falei, meu Deus do céu. O povo sofre, perece por não conhecer a palavra de Deus. Meu povo sofre, perece porque não conhece a minha palavra. Sofre. Por isso que a gente aqui vai, é palavra, ensinar, é palavra. Esse é o nosso foco, o meu e da minha esposa. Palavra, palavra, palavra. E tudo que a gente está falando aqui, a gente dá versículo e capítulo, é só você conferir. Em vez de ficar escutando Gustavo Lima no teu carro durante a jornada do seu trabalho, pega e bota ali a pregação, vai escutando de novo, vai meditando de novo, é a melhor coisa que você vai fazer da tua vida. Vai se enchendo da graça e do amor dele. E aí Paulo vai falar, cara, a única coisa agora que importa é a fé que opera pelo amor. Rafael, mas como você tem coragem de acreditar que Jesus já fez tudo? Eu é que te pergunto, como você tem coragem de acreditar que Jesus não fez tudo?
Como você tem coragem, Rafael, de sair daqui dizendo que eu não preciso fazer meu 21 dias de Daniel, que eu não preciso carregar minha cruz, que de alguma forma, se eu não der fruto, eu não vou ser cortado, eu vou ser reerguido. Lembra disso que a Bruna explicou semana passada? Como de alguma forma? Como você tem coragem de falar isso? Eu te pergunto, como você tem coragem de acreditar que o sangue de Cristo não foi suficiente para todas as coisas? Como, é isso que eu que tenho que te perguntar. Vou te devolver. Como você tem coragem de botar tudo na mesma balança e acreditar que o sangue de Cristo não foi perfeito e agradável para todo sempre? Sabe, a verdade é que a maioria dos crentes acha que o sangue de Cristo só comprou uma parte e que a outra parte precisa ser comprada pelo teu sangue. A maioria dos crentes acha que o sangue de Cristo foi um pedacinho e que outro pedacinho precisa ser seu. Eu vou te contar uma experiência minha própria. Quando eu era lá de São Gonçalo, todo domingo eu saía para evangelizar nos morros, nas favelas atrás da casa da minha avó. Hoje virou tudo uma grande favela, inclusive a casa da minha avó, ali próximo, né? No caso ali do redor. Todo domingo eu saía, e todo domingo eu saía para evangelizar, não porque eu queria ganhar vidas, não porque de alguma forma eu queria expor o amor de Deus, mas dentro de mim existia como eu vou chamar mais a atenção de Deus, como eu vou me diferenciar daqueles meus amigos que estavam no culto comigo de manhã ou vão estar à noite, como eu vou chamar mais a atenção de Deus, como eu vou ser mais atrativo para Deus, como de alguma forma eu vou produzir mais para Deus. Cara, tinha domingo que eu não queria sair, almoço de família, todo mundo se reúne até hoje na casa da minha avó, primo pra caramba, minha avó teve 6 filhos, você imagina, cada um com 2, 3 mais, ali tem uma festa particular, não precisa nem chamar ninguém, né, amor? Tem gente que não acaba mais dentro daquele quintal. E eu queria só ficar ali, mas aquilo me obrigava, dizendo, cara, você precisa subir o morro hoje, você precisa chamar a atenção de Deus, você precisa de alguma forma mostrar para essa juventude que você é diferente. Sabe, daqui a pouco você vai estar pregando para encher os estádios. E você precisa disso. No final das contas, eu não queria era chamar a atenção para Deus, eu queria chamar a atenção para mim. Eu não queria encher os estádios para Deus, eu queria encher o estádio para mim. Eu não queria falar de Deus, eu queria falar de mim. Eu não queria cantar para Deus, eu queria cantar para mim, para ser aplaudido. Oi? Autoafirmação. E aquilo, de alguma forma, Deus me fez lembrar dessa pregação. E aí depois eu comecei a inventar de orar de madrugada. Eu gosto de orar de madrugada, está tudo certo. Quando você acorda... Mas eu me botava de joelho. Está tudo certo também. Mas eu falava, eu vou chamar a atenção de Deus. Oração de madrugada, quem que já escutou isso? Quem está comigo, oração de madrugada é recebida antes por Deus. Amém? Levanta a sua mão, você que já escutou, já falou, não vou fazer pegadinha não. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que Deus não se move no teu tempo? Que madrugada só existe no nosso tempo Kairos? No Cronos, que é esse que bate o teu relógio aí? Que Deus não está no Cronos, Ele está no Kairos, para Ele não existe nem dia nem noite. E o fato de você estar orando de madrugada aqui, no Japão está todo mundo acordado. Então tem mais gente orando no Japão. Então se você está orando de dia aqui, no Japão estão dormindo, então tem menos... Então são coisas que são vendidas para vocês que fazem nosso ouvido de pinico, achando que curitibano é bobo. E aí eu comecei a orar de madrugada. Falei, cara, não, vou chamar a atenção de Deus. Tem que chamar a atenção de Deus. E na época eu jogava futebol. Tinha que sair 5 horas da manhã. Então eu já ia para o treino arrebentado. Ou seja, praticamente não dormia. Por isso que hoje, quando o filho nasce, eu fico com ele de madrugada. Eu já fui treinar. Obrigado. Né? Então, de alguma forma, eu falo assim, eu vou começar orando meia hora. Mas tem aquele comichão dentro de você. Agora precisa de 35 minutos. Agora precisa de 40. Agora precisa de 50. Rafael, você está orando 1 hora. O teu irmão ali acabou de chegar. Cara, é impressionante. Eu chegava na igreja, vi um outro jovem e falou assim, essa noite eu orei 1h30. Aí aquilo hoje eu vou orar 1h40. Aí chegava na igreja, orei 2 horas. Aí chegava um jovem,
Hoje eu orei 2 horas e meia. Hoje eu vou ter que orar 2 horas e 30, Nesias. Tem que combater isso. E aí sempre tem, quando você está na lei, preste atenção, tem sempre algo a mais que você tem que fazer. Nunca é suficiente. Você dá R$5, vem aquela na sua... Só está dando R$5 de dízimo hoje? Só isso de oferta? É sempre uma cobrança, sempre um preço. Nunca é satisfeito. Nunca, nunca. E aí aquilo ficava no meu coração. Hoje eu orei 2 horas. Hoje eu vou bater o recorde. Aí depois vinha, mas você sabe que tem gente que ora 3. Ah, mas hoje eu vou orar 5. Tem gente que ora 10. Você sabe, ah não, hoje eu vou orar 11. Tem gente que ora 15. Ah, eu vou orar 23 horas. Eu vou orar 24 horas. Cara, os anjos oram a eternidade. É sempre insuficiente. Tudo que você faz na tua meritocracia e na lei é sempre insuficiente. Já reparou isso? Sempre você tem que dar um pouquinho a mais. Nunca está satisfeito. Nada nunca está satisfeito. Nada nunca está legal. Desculpa, pessoal, que está quase cortando minha orelha aqui, cara. O negócio aqui foi feito para orelha pequena, não tem orelha grande, cara. Não dá ruim. E aí quando a gente de alguma forma começa a entender essas questões, a gente começa a falar, eu falava isso direto, Deus, abre o céu, abre o céu para mim. Quantos já cantaram aquela canção assim? Que se abra o céu, e o teu rei... Estou cantando bem, Lucas? Vai pregar de novo, hein? Você sabe por que a gente não canta essa música aqui? Se quiser cantar na tua casa, cada um faz o que você quiser. Mas você sabe por que a gente não canta essa música aqui? Que se abra o céu. Mateus 3 vem dizer que quando Jesus estava ali encontrando com João Batista, o céu foi aberto e nunca mais foi fechado. Então como é que você vai ficar cantando que se abra o céu? O céu já está aberto. Se você quiser cantar para o seu céu ser aberto, canta para você dentro da sua casa. Aqui a gente não vai cantar para ser aberto o céu. Aqui a gente vai dizer, Senhor, obrigado pelo teu céu estar aberto, Jesus. Obrigado porque as tuas bênçãos vêm sobre mim. Você abriu o céu. Não é o teu clamor o quanto você canta para dizer que o céu vai ser aberto. Você acha que é porque você tem uma linda voz que você vai cantar e Jesus vai abrir o céu? O céu já foi aberto porque Jesus Cristo abriu os céus para mim e para você. É simples assim. É simples assim. E aí eu tenho um monte, é impressionante, de uma galera que adora essa pregação da graça. Mas sempre falo o seguinte, Rafael, se eu fosse você, eu adoro essa pregação da graça. Mas sabe, Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça, Rafael. Você precisa entender isso. Com jovens, então, rapaz do céu, como é que você... É por isso que dá 150 jovens na tua casa. Você tinha que botar uns espinhos para os jovens. Botar uns espinhozinhos, eles precisam sofrer. Ó, você está falando muito mole de dízimo e oferta. Você nunca vai conseguir comprar o teu lugar. Ó, e ainda mais, o povo fica acomodado. Você é muito mole, você não pede, você não fala, você só... parece tudo meio oba-oba. Sabe, ó... Deixa eu te falar uma coisa, Rafael. Deus é bom, mas Ele é justiça. Glória a Deus, cara. Glória a Deus porque Deus te deu essa revelação, porque Ele é justiça. Glória a Deus porque Ele te deu a revelação, porque Ele é justiça. E sabe quem é a justiça de Deus? E sabe onde está o cumprimento de Deus sobre a justiça dele? Levanta a mão comigo assim, ó. Levanta a mão. É você. É você. É você. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte, e ele, não tendo pecado, se fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você e eu somos o cumprimento da justiça dele. Você e eu somos o cumprimento da justiça dele. Cara, se nem Jesus colocava espinho, Jesus trazia amor e graça, quem sou eu para colocar espinho na tua vida, para poder botar meritocracia? Hoje a gente tem recebido algumas pessoas que têm vindo para cá machucadas, endividadas, mentalmente, financeiramente, porque foi escravizado pelo sistema religioso. Deus está te trazendo aqui para você curar. Deus está te trazendo aqui para te fazer um exército forte, para que você agora replique essa mensagem de tudo aonde que você escutou. Sem briga, sem confusão, sem nada, sem mostrar que você é o maioral, o sabichão, nada disso, mas só mostrar a Bíblia. Contra fatos não há argumento, contra a Bíblia não há argumentos.
Tudo que eu estou trazendo para você, isso aqui não é uma visão de teologia minha. Isso aqui eu estou lendo para você é Bíblia. Simples assim. É só ler a Bíblia, você não vai ficar confundido. Simples assim. Não vai cair em artimanha, não vai cair em pegadinha. Sabe, quando a gente, de alguma forma, pensa em justiça de Deus, a justiça de Deus está totalmente ligada à graça de Deus. Justiça e graça, ela anda junto. As duas são um subproduto do amor. A gente só pode ter a justiça porque nós fomos agraciados, temos a graça porque fomos justiçados por Ele, e de alguma forma tudo isso veio oriundo do amor dele, porque primeiro Ele nos amou. Sabe, a minha justiça e a tua, Isaías 64 vem falar que é como trapo de imundícia. Mais uma vez é usado esse termo, trapo. Ou seja, trapo de imundícia é aquilo que a mulher, quando está naqueles dias, usava, ou para limpar bumbum depois da... Bumbum, pode falar? Pode. Cara, porque eu sou chamado a atenção a cada... A minha esposa fica assim para mim, ó. Parece que está tendo um AVC. O que foi, amor? O que você está falando? Isso é no Rio, aqui na... Desculpa, isso é natural, gente. Para limpar ali depois das fezes. Isaías 64:4 diz que a sua justiça e a minha é como trapo de imundícia para Deus, não serve de nada. Foi você que plantou para estar aqui hoje? Se você fosse olhar para a tua vida, Rafa, você merecia estar aqui hoje? Você merecia? Olha o que você fez atrás lá, seu testemunho. Se eu olhasse para mim, eu pregador para você? Esquece. Hein, Jack? Merecia estar aqui? Valéria? Você não plantou para estar aqui. A tua justiça para Deus é como trapo de imundícia. O que você consegue produzir para Deus é como trapo de imundícia. Anota isso daí, ó. Serve para nada. Teu louvor bonito, que você grita, que você fala, quanto você dizima, quanto você é um dizimo, isso não serve nada para Deus. Você não chama a atenção de Deus. A tua atenção chamada para Deus é quando você está em Cristo. Simples assim, mais nada. Deixa eu te explicar o que é a justiça de Deus. Ele pega... Tem outras Brunas lá atrás agora. Você está treinando esse time, né? Ela me escolhe. Deixa eu te explicar o que é a justiça de Deus. Ele pega o único, não é um, dois, o único que não havia cometido pecado, o único, e dá esse único por todos aqueles que pecaram, pecam e pecarão, sem cobrar um centavo por isso. E de lambuja, ele ainda pega isso, de alguma forma, e como ramificação ainda derrama amor, cura, libertação, salvação, está tudo dentro disso, né? Sozo, família abençoada, prosperidade. Sem você e eu temos feito nada, zero. Entendeu? Que a gente já teve uma série aqui falando sobre justiça de Deus. A gente depois vai voltar, porque é importante, conforme a igreja vai crescendo, para que todos estejam alinhados. Mas pega o conceito de justiça. Ele pega o único, que nunca pecou, que nunca fez nada, e dá por aqueles que pecaram loucamente, pecam, e ainda é futuro, que ainda pecarão. Porque quando a cruz aconteceu, você e eu nem vimos onde estavam, então era futuro. Era futuro. Para dizer o seguinte, ei, preste atenção, é sobre mim a justiça. É sobre mim, não é sobre você. Você tem que tirar o foco de você e agora passar a olhar para mim. Para de olhar horizontalmente, começa a olhar verticalmente. Essa é a justiça de Deus. Quando a gente estava a gente estava sob o cabeça, que era o Adão, ou seja, o que Adão fez, de alguma forma refletiu em você e em mim. Refletiu em você e em mim. A natureza pecaminosa que foi dada por ele para poder nos salvar, ou seja, aquilo que nos separava de Deus. A gente tem falado muito sobre isso. Foi removida a natureza pecaminosa. Atos pecaminosos vocês vão cometer ainda, mas a natureza pecaminosa que foi dada liberdade, que Adão entregou com Eva de bandeja, nos colocou como debaixo desse cabeça que se chama Adão. Rafael, mas isso é injusto. Te peguei agora. Você, Deus não é justo? Como é que funciona isso? Eu nem nascido era. Eu absorvi isso de Adão. Preste atenção, aqui em Curitiba eu adoro, porque eu sempre falo isso, os sobrenomes são lindos.
Juszkiewicz, Grabaski, Tiopreski, Tiofluski, Tioplau, Tiopliu. Tem um nome lá no Rio, é Pereira Silva, e vai embora. Souza. A gente acha que tudo é parente um do outro, porque o vizinho também se chama Souza, o outro Souza, Pereira, você acha que tudo é parente, que é tudo o mesmo sobrenome. Cara, assim como o seu avô um dia veio de um navio lá da Itália e pousou aqui, e você não fez nada por isso, você absorveu o sobrenome dele? Foi ou não foi? Assim foi a mesma coisa com Adão. Só que a mesma coisa Cristo fez por mim e por você. Sem você e eu termos feito nada. Romanos 5 diz que a gente é colocado agora sob submissão do novo Adão, que se chama Jesus Cristo. E toda a consequência que era de mal, de maldição sobre o primeiro Adão, agora é revertida na cruz, porque a gente agora está colocado no segundo Adão, perfeito e para sempre. Sem eu e você temos gasto uma sola de sapato sequer. Colossenses 1,13, salvo engano, ele vem dizer o seguinte: você e eu fomos transportados. Até onde eu sei, transportado é alguém te pegar e te levar. Ou seja, você não gastou uma gasolina sequer para poder estar na posição de graça e de favor que você tem hoje. Então o Evangelho não se trata sobre você, o Evangelho se trata sobre Ele. Por isso que a tua meritocracia, aquilo que você consegue dar, aquilo que você consegue produzir, não serve para nada, é trapo de imundiça. É trapo de imundiça. Não serve de nada. O que vai valer agora é a fé que opera pelo amor. É apenas isso. Paulo vem falar, é a fé que opera pelo amor. Colossenses 1,13, exatamente isso. Não fizemos nada por isso. Ele simplesmente transporta você e eu para poder avançar. E sabe onde isso aconteceu? Na cruz. No escândalo da cruz. O escândalo da cruz que trouxe isso. Se você pegar e ler Isaías, do capítulo 1 ao capítulo de 52 de Isaías, grava isso. Ele vem ali, ó, aquela confusão. Israel com Deus, você se afastou, é punido, voltou, volta, é punido, e volte para mim, você está desgarrado. Só que aí entra o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías é o capítulo mais cristocêntrico do Antigo Testamento. É o capítulo mais cristocêntrico do Antigo Testamento, Isaías 53. Então, de Isaías 1 a Isaías 52, você vê ali Deus naquela, entre aspas, batalha com o povo de Israel. Você saiu do caminho, volta, você vai sofrer, aí Israel chora, aí volta. E Deus falando, cara, preste atenção, você vai colocar sob maldição. Só que no capítulo 53 acontece a cruz. No capítulo de Isaías 53, Isaías menciona a cruz. E a partir daquele momento da cruz, Isaías 54, ele já não fala mais daquela forma como falou em Isaías 51 e 52. Ele já chama Israel de noiva, de amorosa, de amada. O que mudou de Isaías 52 para Isaías 54? A cruz. A cruz foi o marco para mim e para você de mudança daquilo que não era justo passa a ser justo. Para mim e para você, aquilo que não era graça passa a ser graça para mim e para você. Sabe, a gente precisa sair dessa imaturidade. A gente precisa sair dessa imaturidade. A gente precisa sair do raso e começar a querer nadar mais profundo. A gente precisa ter amor pela palavra. A gente precisa querer estar em contato com a palavra, porque a palavra era o verbo Cristo. João 1 vai falar sobre isso. Sabe, e ser menino imaturo não é o tempo que você tem de igreja. Tem muita gente com 30 anos de igreja que ainda é menino. E tem muito menino que chegou a 1 ano, que é muito mais homem, muito mais maduro que quem está a 30. A questão de imaturidade para Deus, a gente vai ver lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 5,13. É isso, Hebreus 5,13. Que diz que aquele que de alguma forma se alimenta de leite e não conhece o relacionamento e não se aproveitou da justiça de Deus, esse é imaturo. Hebreus 5,13 diz que aquele que não se alimenta de alimento sólido, da palavra de Deus, ele não conhece a justiça. Esse é imaturo. Esse é imaturo. A imaturidade de Deus não está vinculada o quanto você tem de casa é o quanto você faz pela casa. O quanto você ora, o quanto você dá, o que você faz. A imaturidade de Deus
é quando você não aceita que a justiça e a graça dele te deu todas as coisas e você precisa fazer alguma coisa para poder ainda atingir o favor de Deus. É aí você vê quem é imaturo e quem não é imaturo. É aí que está a maturidade ou a imaturidade. E eu vou te mostrar aqui numa passagem bem legal como funciona, mas antes da passagem, é muito legal quando Jesus, lá em Mateus 23, ele dá no meio dos saduceus, dos fariseus. Ele fala o seguinte: você cobra a maturidade do meu povo. Você cobra que eles façam jejum de 21 dias. Você aperta ele para poder se endividarem no cartão de crédito, para dar dízimo e oferta. Você fala para ele que tem que carregar a cruz. Vocês falam para eles que, de alguma forma, se eles não produzirem, vão ser cortados. É vocês, líderes, que falam para eles que, de alguma forma, se ele não fizer, o nome dele vai ser riscado e ele não tem a salvação plena, que o meu ato não foi pleno, que eles precisam manter a salvação dele 24 horas, sendo que eu dei a minha salvação pelo selo do Espírito Santo. Essa é a confirmação que diz que ele não vai embora, é para sempre. E a salvação não se perde, é para sempre. Você, uma vez selado, é selado e ponto final. E aí, quando a gente vai lá em Mateus 23, a gente vê Jesus dando uma bronca nessa galera, dizendo o seguinte: vocês que falam tudo isso, são vocês mesmo que não fazem. Vocês induzem a eles fazer isso, a viver dessa forma, mas vocês mesmo não fazem. Vocês mesmo agem ao contrário, seus hipócritas. Seus hipócritas cobram do meu povo aquilo que vocês mesmo não fazem. Falam para eles dar o dízimo da lã e da hortelã, mas vocês mesmo não fazem. Vocês gostam de praça pública, de público. Vocês gostam mesmo de chamar atenção para vocês. Haverá um dia que vocês vão chegar diante de mim e vai falar assim: Senhor, Senhor, eu expulsei em teu nome, eu curei, eu tinha 20 mil membros, eu tinha um impacto de 1 milhão de pessoas, eu fiz, eu aconteci, e que eu vou falar: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Hipócritas. Hipócritas. Eu vou te mostrar numa história o que é a justiça de Deus. Gênesis 27. Jacó já passado em dias. Jacó já passado em dias. Não precisa subir a banda agora não, tá? Jacó já passado em dias. Ele estava cego. E ele chega para Esaú e fala o seguinte: Esaú era o filho mais primogênito dele. Tinha Esaú e Jacó. E ele queria passar a primogenitura. Os judeus fazem isso, eles têm um ritual que eles impõem as mãos sobre o filho mais velho para passar a primogenitura. E ele de alguma forma fala assim: Esaú, vai lá no campo, ou vai caçar, onde que você quiser, e pega para mim um animal que eu gosto de comer, e prepara para mim. E ali está Rebeca. Rebeca escuta aquilo ali. Rebeca é um tipo que aponta para o Espírito Santo. Quando você lê sobre... Ela aponta para o Espírito Santo. E ela escuta aquilo ali. E ela corre na frente, pega Jacó e fala o seguinte: ei, Jacó, eu escutei que seu pai vai dar a bênção da primogenitura. Vamos acelerar. Vamos acelerar porque essa bênção não é para o teu irmão. Essa bênção é para você. Rapaz, se a gente no natural não pensar sobre isso, a justiça de Deus e se converter na nossa mente, a gente apedrejaria essa mãe. Que mãe é essa? Eu nunca faria isso entre Helena, João, o Pedro que está vindo. Cara, vem você primeiro. Cara, que mãe é essa? Que loucura! E aí Rebeca pega, de alguma forma, acelera o processo. E pega, manda Jacó correr. E a única coisa que Jacó faz é buscar o cordeiro. É a única coisa que ele faz. Ele buscar o cordeiro e vir. E traz para Rebeca. E ele não faz mais nada. Ali é literalmente a lei e a graça. Enquanto um saiu correndo para se esforçar para buscar o alimento para o pai, o outro entendia que o Espírito Santo estava do lado dele, que ele só precisava trazer o cordeiro, que o Espírito Santo ia preparar tudo, que Rebeca ia preparar tudo. Fica ligado nisso para você não se perder. E Rebeca, de alguma forma, prepara a comida. Ela faz tudo. Ela prepara tudo que tem que preparar. E aí ela pega, depois de ter preparado ali aquela comida, ela pega a lã, né, vamos dizer assim, ali a pele do cordeiro e cobre Jacó. Ele vai lá, pega o perfume de Esaú e joga sobre Jacó.
Porque diz a Bíblia que Esaú tinha pelo e Jacó não. E aí ele vai e é endereçado. Rebeca encoraja. Aí ele vai até o pai. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Vai até o pai, você já tem livre acesso, vai. Você já está coberto do teu irmão. Você já está coberto dele, você já tem o cheiro dele. Vai. E ele chega até o pai, chega até... ele chega até Isaac. Obrigado, Lucão. Vai pregar 2 vezes. E chega até Isaac. Jacó chega até Isaac. E na hora de Isaac abençoar, ele coloca a mão, ele fala assim, cara. Ele escuta a voz, primeiro ele escuta a voz de Jacó e fala assim, cara, estou tocando aqui, é até peludo igual a Esaú. O cheiro é de Esaú, mas a voz não é. A voz é de Isaac, a voz é de Jacó. Isaac fala, eu não vou dar a bênção da primogenitura, é como se ele estivesse dizendo ali, não vou dar a bênção da primogenitura. Porque quando eu toco, é Esaú, que é o que merece a primogenitura. Quando eu sinto o cheiro, é Esaú, mas a voz não é. Isaac estava cego, então ele apalpava. Mas mesmo assim, ali Jacó fecha a boca, fecha uma matraca, que às vezes a gente fala demais. E Isaac, ele libera a bênção sobre Jacó. Isaac, ele libera a bênção sobre Jacó da primogenitura. E quando Esaú chega, a bênção já tinha dado para o irmão que não era o mais velho, era o irmão mais novo. E ali acontece uma revolta de família e tudo mais. Se você vai parar para pensar comigo, cara, que justiça é essa? Que Deus é esse maluco? Que loucura é essa? Que mãe é essa? Preste atenção. Se você não começar a redefinir na tua mente e no teu coração aquilo que é justiça tua e aquilo que é justiça de Deus, você nunca vai entender o Evangelho. Você nunca vai atingir aquilo que Deus tem para você atingir aqui na terra ainda. Se você não redefinir na tua mente aquilo que é justo para Deus e ainda comparar com a justiça que é tua, você nunca vai entender o Evangelho. Você nunca vai entender a graça. Você vai ter sempre dificuldade de entender o quanto você foi agraciado e favorecido. E aí, quando a gente vem para a nossa história, a gente traduzindo isso, a gente é colocado diante de Deus, e a palavra de Deus diz, Paulo disse que para os nossos pecados, Deus não enxerga mais, que ele está cego, igual a Jacó. A palavra lá em 1 Coríntios diz que nós agora exalamos o perfume de Cristo. E aí, quando você vai em Gálatas 3, diz que nós que estamos batizados fomos revestidos pela pele de Cristo. Essa história de Jacó é exatamente o que acontece comigo e com você. Quando a gente vai na presença de Deus, ele faz isso, ó. Ele já anulou a natureza pecaminosa. E aí, quando você chega para falar com ele, ele vai falar o seguinte, ei, essa voz não é de Cristo. Mas ele toca em você, conforme eu falei, fala assim, ele está revestido dele. Quando você está chegando, ele sente o bom perfume de Cristo. E é por isso que você e eu somos aceitos diante dele. Você e eu não fizemos nada, você está coberto de Cristo. E por você estar coberto de Cristo, você pode ter saúde abundante. Você pode ter vida próspera, casamento abundante, você pode ter vida tranquila, você pode de alguma forma, mesmo em meio à tribulação, estar dando glória a Deus porque você sabe que para Ele nada é impossível, porque você está revestido agora em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E se você reparar, a única coisa que foi deixado de fora foi a voz. A única coisa que foi deixado de fora foi a voz.
Porque lá em 1 Coríntios 9 vem dizer que com a tua voz confessa Jesus Cristo como teu Salvador e para Ele você confessa a justiça dele. A única coisa que foi deixada do lado de fora foi a minha voz e a tua, porque a nossa pele, a nossa apresentação, o nosso cheiro não é mais nosso, é Cristo. E a voz deixada do lado de fora é para que você e eu confessamos para esse mundo que não mais pelo teu mérito, não mais pelo teu esforço, mas porque você está coberto dele, é que você é aceitável em Deus e por isso você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Cara, quando eu li essa história, isso mexeu comigo. Eu falei, cara, que loucura! Que loucura! A gente está caminhando para o final, mas segura a banda ainda aí um pouquinho. Sabe, há um grande problema de você não entender por que você merece viver na graça. Há um grande problema. É porque você não entendeu que você é amado. Você não entendeu que você é amada. A gente teve uma série longa aqui, se fosse você, corria lá no YouTube para revisitar essa série. O problema é que a gente não entendeu o quanto a gente foi amado. E a graça, ela é uma ramificação do amor. Quanto mais inserido nesse amor, mais eu vou entender essa graça. Vou pegar para você a história de lá em João 20. O João chega, está ali Pedro, Tiago, e ele nos escreve assim, ó, Pedro, Tiago e o único que não abandonou a Jesus. Pedro, Tiago e o cara. Pedro, Tiago e aquele que se reclinava do lado. Pedro e Tiago e aquele que tocava mais. Pedro e Tiago é aquele que se sente tão bom que não é capaz de olhar no teu irmão e perdoar. Pedro e Tiago é aquele que de alguma forma sabe, eu não me misturo, eu tenho um ar de superioridade. Eu até vou na mesma igreja do que ele, mas Deus, coloca uma estrelinha para mim aí. Você viu o que eu fiz hoje, né? Arrumei tudo, fiz tudo, toquei, cantei. Ele simplesmente diz o seguinte, Pedro, Tiago, o discípulo a quem ele amava. Quando a gente entende esse conceito de amor, quando a gente de alguma forma a gente entende o quão amado nós fomos profundamente nele, a gente começa a entender que não tem problema nenhum eu viver nessa graça. Que isso foi destinado para mim e para você. E aí a gente começa a pegar exatamente o que Paulo em 1 Coríntios 1, ele coloca dizendo que a sabedoria de Deus confundiu a sabedoria humana, porque ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pega as que não são para confundir as que são. Pega as que não têm para confundir as que têm. Essa é a justiça, a graça e o favor que Deus pega a escória do mundo, pega aqueles que você de alguma forma desprezou, foi desprezado, para dizer, é nele que eu vou apostar. E aí faz todo sentido agora você ler 1 Coríntios 1 e entender por que Paulo faz isso. E aí voltando sobre o amor, a gente precisa ser derramado desse banho de amor 24 horas, para ter mais paciência com o teu irmão que está do lado, para poder amar mais, para poder cuidar mais, para poder gerir melhor, para poder não ter problema. Quando for pregado sobre graça, fala o seguinte, cara, isso não é verdade. Isso daí é muito, isso daí tem um exagero. O maior escândalo de graça, um dos maiores escândalos que aconteceu, foi lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Jesus, para pensar comigo essa cena, Jesus no meio de dois ladrões. Jesus no meio de dois ladrões. Ele poderia muito bem ter dito o seguinte, falou o seguinte, ó, agora não. Cara, eu já sofri, Deus, já veio o pecado do mundo inteiro sobre mim, eu já sofri o que eu tinha que sofrer, cara, eu era Deus igual a você, eu resolvi tomar o meu corpo porque tudo bem, eu amo, mas ao menos nesse momento da cruz, não. Eu quero ficar sozinho para eu sair na foto. Eu sair na foto, que nada. Ele fala o seguinte, deixa esses dois aqui porque é aqui que eu me sinto bem. A minha graça veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de mim.
A minha graça veio para esse momento e vocês vão ver o maior escândalo que vai pirar de uma vez por todas o cabeção de vocês. Vai deixar vocês malucos. Esses caras aqui, principalmente que estavam na minha direita, né? Ele nunca foi na igreja, nunca nem orou para mim, nunca fez um jejum, nunca deu um dízimo, nunca carregou uma cadeira, nunca serviu um café, nunca tocou na banda. E mais, nem batizado foi. E teve com Jesus antes dos discípulos esterem. Esse foi o maior escândalo da graça. E isso é confirmado. Volta para mim se está com controle, por favor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aquilo ali, os religiosos estavam se matando. Ali os religiosos, a galera, eles estavam loucos, falando, não é possível. Eu estou na fila e não só os religiosos, mas inclusive os discípulos, que ouviram aquilo ali, porque João depois repassou para todos eles, não é possível. Esse cara não deu, não fez, não aconteceu, ele não viveu no C. Por isso que eu não usou desodorante. Ele não viveu no C. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É por isso que a cruz foi um escândalo. A cruz foi um escândalo. A cruz foi um escândalo. Antes da cruz e depois da cruz. A cruz hoje pode ser chamada, toda vez que alguém falar para você de cruz, você fala assim, um escândalo. Toda vez que alguém fala, o escândalo. O escândalo. O escândalo. Rafael, então... era o prato cheio que eu queria. Você está dizendo, então, que de alguma forma eu não preciso fazer mais nada. Que se eu chegar agora, ou chegar depois, vai dar no mesmo. Você está dizendo, então, que se eu chegar agora e não trabalhar, ou se eu chegar agora e trabalhar, vai dar no mesmo. A justiça de Deus não é assim? A justiça de Deus não funciona? Você precisa, foi o que eu falei, redefinir justiça de Deus na tua cabeça. Lá em Mateus, se eu não me engano, 20, Jesus vem falar o seguinte, ele conta uma parábola que fala o seguinte, ele combinou com certos lavradores que chegaram para trabalhar 8 horas, deu um tanto. E pegou um outro que ia trabalhar 1 hora, deu um outro tanto. E esse cara que estava trabalhando 8 horas, que ganhou o mesmo tanto que o cara que chegou, começou a reclamar, ele falou, não combinei contigo? Combinado não sai caro. No reino dos céus, preste atenção, não é quem chega primeiro. No reino do céu não é quem chega primeiro. A justiça de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus não é para quem chega primeiro. É para quem escolhe entender que agora o que importa é a fé e o amor. Simples assim. Rafael, mas voltando, eu não preciso fazer mais nada então. Você me deu mais um ponto. Eu vou chegar por último. Não gosto já de trabalhar, né? Para de rir. Eu vou chegar por último, porque o cara que chegou 8 horas ganhou o mesmo tanto que o do primeiro. Sejamos maduros. Olha o que Paulo vem falar. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo nunca foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos, mas não eu. A graça de Deus. A graça nunca foi libertinagem para você pecar. A graça nunca foi dizer, agora você não faz nada, está tudo certo. Paulo vem afirmar, ninguém trabalhou mais do que eu. Ninguém, nenhum apóstolo, nenhum discípulo trabalhou mais do que eu. Mas não eu, porque o foco não é mim. A graça de Deus. A graça de Deus. A gente precisa ser maduro para entender o Evangelho. Que não se trata da gente. Não se trata de esforço. Que hoje o teu esforço não é mais raiz, é fruto. É óbvio que Ele quer que você sirva, porque é óbvio que Ele quer que você ame, é óbvio que quanto mais cedo você chegar, mais cedo você tiver banhado, aliançado, alicerçado nessa graça, nesse amor, acreditando que por Ele foi feito todas as coisas, você é aceitável a Deus, porque você está nele, você é curado, não porque você simplesmente tem uma palavra, mas porque você está nele, porque nele não há doença, então por eu estar nele, eu sou curado. O meu casamento está firme porque eu estou nele. A minha empresa vai prosperar porque eu estou nele. Quanto mais você entender que não se trata de você, se trata dele, melhor para você, porque é você que vai desfrutar isso ainda em vida. Coisa que o bandido da cruz não teve tempo de desfrutar. Ele só teve tempo de desfrutar na vida eterna, mas Deus quer que você desfrute ainda em vida, do melhor que Ele preparou para os filhos.
Amém? Vamos ficar de pé?